Hoje o assunto não vai ser muito agradável, mas talvez seja um dos assuntos mais importantes que a gente já tratou aqui até agora. Porque nessa era que a gente vive hoje, a gente tem visto muita reconfiguração familiar. Muitos divórcios acontecem, o que é normal, e nesses divórcios a pessoa quer recomeçar a vida, buscar um novo relacionamento e nisso reconfigura a família de novo. Mas duas perguntas muito desconfortáveis precisam ser feitas quando você está nessa busca de recomeço, nessa busca pela sua felicidade. E as duas perguntas são: primeiro, quem é de verdade essa pessoa que eu estou colocando na minha vida? E a segunda, que é a mais importante, quem eu estou me tornando depois que eu comecei esse novo relacionamento? E ninguém está falando aqui de culpa. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade, porque você tem o direito de recomeçar e buscar a sua felicidade. Mas nesse ciclo, nesse recomeço, nessa nova fase, você não pode esquecer do principal, que é o seu filho. Quando você arruma um novo cônjuge, uma nova namorada, um novo namorado, uma nova parceira, um novo parceiro, quando você faz isso, você reconfigura automaticamente a sua estrutura familiar. E quando você reconfigura a sua estrutura familiar, um universo de desafios novos vão surgir. Porque se antes já era mais difícil alinhar você e o pai ou você e a mãe do seu filho, porque cada um carrega uma escola de vida. Cada um dos pais carrega uma escola de vida. E se isso já trazia desafios, imagine agora. Porque a nova relação pode reconfigurar essa família de um jeito que tenha 3, 4 ou até mais adultos, cada um com sua bagagem de vida, influenciando todo nesse processo todo, tendo como ponto central a educação e o desenvolvimento dessa criança. Porque antigamente, geralmente funcionava assim. Tinha o pai e a mãe original e seus filhos. E aí esses filhos com seus irmãos, com o mesmo pai, com a mesma mãe, cresciam, até a vida adulta com essa configuração familiar. E por que já tinha desafio? Porque a mãe vem da família dela, com a história de vida dela, ela acaba formando com uma metodologia, uma escola de vida dela. Então ela traz de lá, de tudo que ela viveu, como que ela acha que tem que criar um filho. O pai traz lá da história de vida dele também, junto com a família dele, uma maneira, uma metodologia de como tem que criar um filho. E aí, só de juntar os dois já é um desafio, porque eles querem a educação e o desenvolvimento da criança, mas um pensa uma coisa, o outro pensa outra, e já aí eles ficam ali com certos desafios para alinhar isso e criar a criança. Mas vamos dizer assim, esse pai e essa mãe se separaram. A mãe arrumou um novo namorado, o pai arrumou uma nova namorada. Então aí já são 4 pessoas, o pai com a nova namorada, a mãe com o novo namorado, já são 4 pessoas aí, cada um com sua escola de vida, influenciando a mesma criança. Por quê? Porque se o pai arrumou uma nova namorada, a mãe arrumou um novo namorado, eles vão ter ali os seus filhos junto com eles. Então, esses novos adultos que entraram com a sua escola de vida vão influenciar o desenvolvimento e a educação do seu filho também. Porque isso é automático. Tirando que esse novo padrasto, essa nova madrasta, podem já trazer também os filhos deles. E aí, nisso, dificultar mais ainda o processo, porque ele já usou uma metodologia com os filhos dele e ele acha que isso aqui é importante. Ela trouxe os filhos dela do outro relacionamento, ela acha que isso é importante. Só que chega lá, vocês não concordam com seus novos cônjuges. E aí vocês têm que adaptar, e aí a pessoa não aceita, não, porque eu sempre fiz isso com meus filhos e agora meus filhos vão ver eu aceitando os seus filhos fazer isso, aí vai entrar em contradição com o que eu já ensinei com os meus filhos, e aí vira aquela confusão, aquele desafio muito maior. E aí vamos supor que num prazo de 2 anos,
acaba que esse relacionamento não dá certo. E aí vocês arrumam, depois de um tempo, um novo namorado e uma nova namorada. E aí já são outras pessoas com outras escolas de vida, de novo nessa reconfiguração familiar, estimulando de uma maneira diferente, aumentando os desafios na criação do seu filho. E aí vamos dizer que passa mais 2 anos, vocês se separam, não deu certo, arrumam um novo namorado, uma nova namorada, um novo padrasto, uma nova madrasta. E aí num prazo de 15, 20 anos, quantos adultos, quantos padrastos, quantas madrastas passaram na vida do seu filho, influenciando esse desenvolvimento? O desafio é muito maior. E aqui não estou trazendo culpa, não estou, falando que você não pode ter um novo cônjuge, nada disso. Mas que você precisa prestar bastante atenção a essa nova tendência que vai ser inerente a esse processo de recomeço, porque se você tem vários recomeços, esses desafios vão aumentando cada vez mais. E mais uma coisa que traz um sinal de alerta muito grande são os dados do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eles liberaram esse ano de 2025, dados que mostram que a violência contra crianças aumentou numa quantidade nunca vista na história. Inclusive, esses dados mostram aqui que o número de homicídio de crianças de 0 a 4 anos aumentou 15,6%. Isso nunca foi visto, 15,6% em apenas um ano. Isso nunca foi visto. E a maioria desses homicídios contra crianças pequenas, que de 0 a 4 anos, é bebê, gente. E esse número de homicídios, a maioria deles é praticado com arma de fogo. Segundo o Atlas da Violência, esta é a maior alta de toda a série histórica. Cresceram também a negligência, a violência sexual e a violência física. Um cenário tenebroso. A gente vai saber mais. E o que isso significa? Isso significa que no lar, que deveria ser o lugar mais protegido para essas crianças, que geralmente, nessa idade a criança não tem um círculo, social muito grande. E no lar, que deveria ser o lugar de maior proteção, tem se tornado o lugar de maior perigo. Porque a maioria dessas violências e abusos contra criança são praticados por familiares ou pessoas bem próximas. E aqui eu não estou falando que o seu cônjuge é uma ameaça, não tem nada disso. Mas às vezes, só a sua desatenção, porque você está prestando mais atenção a esse novo amor, você está mais vislumbrado ou vislumbrada com esse novo relacionamento, e aí você fica mais desatento ao seu filho. E aí alguém da família lá já é mal intencionado, aproveita disso para praticar o mal contra o seu filho, de acordo com essas estatísticas que são bem elevadas. Eu falo por experiência própria, porque eu já vivi esse dilema. Como eu separei e fiquei com a guarda dos meus filhos, eu acabei arrumando alguns relacionamentos e pude ver na prática como isso funciona. É muito complicado porque no início você ficou com a criança, você tem a guarda delas, você é tão zeloso com as crianças, isso é um atrativo. Mas depois, com o passar do tempo, com os obstáculos, com os desencontros que acontecem, porque criar crianças pequenas geram situações imprevistas que você não imaginava. Por exemplo, teve um dia que eu tinha uma programação, um planejamento com a minha namoradinha, com a minha namorada lá da época. E aí a gente já tinha pagado, já tinha feito ali, reservas, e estava tudo pronto. Só que no dia que era para a mãe dos meus filhos pegar as crianças, ela teve um imprevisto e não apareceu. E aí ela não apareceu, o que aconteceu? Frustração de minha parte, frustração maior ainda da namorada. Por quê? Porque a gente já tinha planejado, já tinha pagado, já tinha feito tudo. E aí nesse momento, não acredito, vamos dar um jeito. E aquela pessoa falou que podia ficar com as crianças. Eu conheço tal pessoa que diz que olha crianças nesses casos. Beleza, poderia ser uma boa opção? Poderia ser uma boa opção. Uma nova opção de rede de apoio, poderia ser uma nova opção de rede de apoio, mas tomar essa decisão ali de maneira imediata, de maneira inesperada, sem ter avaliado direito,
Poderia também ser uma brecha que eu abriria para acontecer alguma situação ruim com os meus filhos. Então, assim, essas coisas têm que ser bem planejadas. Você não vai colocar qualquer pessoa assim para olhar o seu filho de última hora. E isso gera frustração. E aquilo que eu falei que era atrativo passa a ser um obstáculo. Às vezes nem a gente percebe conscientemente. Você fica frustrado ali, não fala nada, não, são meus filhos, eu não posso, né, deixar eles desamparados, mas você fica mais impaciente com a criança quando ela faz uma birra depois. Às vezes você tem alguma conduta que você nem percebe, mas seu filho percebe que você está agindo de maneira diferente. Às vezes você abre brechas, né, de desatenção com o seu filho porque você, não, hoje eu vou lá, vou deixar com fulano aqui, mas você nem avaliou direito esse novo fulano que vai olhar os seus filhos. Pode ser que dê certo, mas também pode acontecer situações ruins. Teve uma outra situação mesmo, por exemplo, só mais uma situação, que a namorada veio me ver, foi lá em casa. E eu tava com as crianças. Só que eu tinha levado as crianças num parquinho. Esse parquinho, né, público, que aí tem aquelas areias e os brinquedos, e o povo leva cachorro, leva gato, que eu ficava indignado. Mas enfim, começou aquela confusão, filhos dos outros jogam areia, meus filhos também jogam areia, e foi areia no cabelo dos meus filhos, aí eu tive que lavar o cabelo dos meus filhos. E para quem tem cabelo crespo, sabe que é mais demorado para lavar o cabelo crespo, exige mais cuidado. E aí a namorada ficou, né, com raiva. Eu vim aqui para te ver e você fica esse tempo todo aí só lavando cabelo de menino. E isso não é por mal. É porque a pessoa às vezes não entende. Às vezes a pessoa, né, passou a semana ali esperando por aquele momento. Eu também. Mas aconteceu isso inesperado. Eu tinha que prestar aquele cuidado ali, né, lavar o cabelo dos meus filhos naquele momento. Não podia deixar sujo até o outro dia. É complicado. Mas assim, isso chama atenção para uma decisão que você tem que fazer antes. Você tem que fazer antes de qualquer relacionamento. Porque às vezes você entra no relacionamento, se apaixona e fica mais encegueirado com aquele negócio da paixão, porque ninguém aqui é criança, já sabe como que funciona a paixão. Ela te deixa meio encegueirado. E aí você já tem que ter decidido antes. Sempre a prioridade vai ser os meus filhos. Porque um novo relacionamento sempre vai demandar atenção. Sempre vai exigir atenção. Se você está com um novo namorado, uma nova namorada, você vai ter que dar mais atenção. É fisiológico que essa atenção maior aconteça no início do relacionamento. Com o tempo vocês vão ficando ali mais tranquilos, mas no início exige muita atenção. E se você dá mais atenção ao relacionamento, automaticamente às vezes você deixa, né, os seus filhos com menos atenção. Isso pode impactar eles emocionalmente ou então até abrir brechas para outras coisas acontecerem. Então a gente precisa estar atento. Eu estou namorando com a Gisele, por exemplo, a Gisele. Vem a Gisele rica, bonita e quer namorar comigo, né? Que seria, né, uma opção maravilhosa. E aí a gente se apaixona, tá aquele negócio, só que aí ela começa, né, exigir certos momentos que vamos dizer assim, vão competir a atenção com os meus filhos. E eu preciso ter isso já claro na minha mente. Opa, se há uma competição entre a nova namorada e os meus filhos, não tem jeito. Os meus filhos sempre irão ganhar. E essa é uma decisão, é uma escolha que já tem que ter sido feito antes. Porque toda escolha exige que alguma das opções seja sacrificada. Uma opção vai ser escolhida e a outra vai ser sacrificada. E se vocês tiverem maturidade para lidar com isso, isso não vai ser um empecilho. Mas querendo ou não, se você não abrir o olho inconscientemente, às vezes você vai ver o seu filho como um obstáculo. Então assim, se você separou, se você fez de tudo para o relacionamento dar certo, se você buscou ajuda, reconheceu seus próprios erros e fez tudo que podia para esse relacionamento dar certo, fazer o quê, né? Se não deu certo, é separar, porque às vezes você casa e termina achando que o defeito está só no outro, mas o defeito está em você. E aí no outro relacionamento você leva seus defeitos para lá e não dá certo também. Mas às vezes você fez tudo o que podia para o relacionamento dar certo, mas você foi lá, prometeu fidelidade, né, na alegria e na tristeza, lá na hora do casamento, mas o seu cônjuge não prometeu, só falou ali da boca para fora, e aí não tem jeito, né? Separar se torna algo inevitável.
Mas se você separou e não tem filho, ótimo, você não precisa nem ver esse vídeo. Vá buscar sua felicidade, vá recomeçar sua vida, né? Olhando para si próprio, tentando buscar a felicidade de verdade. Mas se você tem filho, você tem que pensar que antes da sua felicidade vem uma responsabilidade. Antes de você pensar, né, só em ser feliz, você precisa primeiro pensar no desenvolvimento e na proteção de uma outra pessoa, principalmente no caso de crianças que precisam ser cuidadas, precisam ser protegidas até que elas consigam se proteger por si próprias quando elas crescerem. Mas enquanto elas são pequenas, por lei, legalmente, você tem a obrigação de proteger, cuidar, educar e escolarizar essa criança. Gente, e olha isso aqui, é tanta tragédia que a gente já acostumou a ignorar esse tipo de informação quando a gente vê assim na televisão ou aparece no nosso celular. Mas isso acontece o tempo inteiro. É como eu disse lá no início do vídeo. O número de casos de negligência em que os pais, né, deixam o filho mais de lado para ir viver em suas vidas aumentou como nunca na história. Abuso, né, contra crianças aumentou como nunca na história e a gente sabe que são praticados principalmente por familiares. Violência física, que já era uma coisa comum de antigamente, agora essa violência se tornou extrema e também aumentou muito. E como a gente sabe que pode acontecer em qualquer lugar, principalmente dentro do próprio lar, a gente não pode ficar desatento. Como esse caso aqui, por exemplo. Um procurador, você viu isso? Um procurador, um cara altamente estudado, poder aquisitivo elevado. Sabe por que ele foi preso? Ele se estimulava e liberava ali, né, a ejaculação, se você me entende, dentro da boca de um bebê de 8 meses. Gente, isso, se os familiares estão distraídos ali, como é que eles iriam descobrir isso? Imagina o que isso ia dar depois de um tempo. É muito complicado, não dá para ficar desatento. E eu não vou mostrar mais nada dessas tragédias. Se você quiser ver, você joga aí no Google e vê. São infinitos casos aqui em Brasília eu vejo, um lugar de pessoas totalmente orientadas. É infinito o número de casos, é um absurdo. Então eu não vou mostrar isso, se você quiser ver, você joga aí, para se sensibilizar mais. Então agora eu vou dar dicas de como você pode agir para não ficar desatento ao seu filho de jeito nenhum. Então, como encontrar a própria felicidade sem ter risco de ser negligente? Primeiramente, é preciso deixar bem claro, ninguém está falando aqui sobre você deixar de viver, sobre você deixar de buscar a própria felicidade, sobre você deixar de recomeçar. Mas a primeira coisa nesse processo é a responsabilidade. E eu vou falar aqui 4 pontos que são cruciais nesse processo de responsabilidade de recomeço. Primeiro, observe o comportamento, não as palavras. O seu novo parceiro, o seu novo namorado, a sua nova namorada, a sua nova parceira, trata o seu filho com carinho de verdade? Ou é só uma paciência que você percebe ali que é uma paciência forçada? Ele se interessa pela vida da sua criança ou vê a sua criança como um incômodo? Porque as ações falam muito mais alto do que qualquer palavra. 2. A prioridade sempre é a criança. E isso precisa estar alinhado com os dois nesse novo relacionamento. Porque às vezes vocês vão perder, né, alguns eventos que vocês já tinham planejado. Porque aconteceu algum imprevisto com a criança. E tá tudo bem, não pode olhar a criança como um obstáculo. Às vezes vocês marcaram um evento social, tinha um churrasco lá com os nossos amigos que já estava programado, tinha um aniversário que já estava programado, mas aí na escola surgiu um trabalho lá escolar lá, que, né, vamos dizer assim, poderia passar sem fazer, não precisa fazer isso não. Poderia passar sem fazer, mas você vai ter que perder aquele evento social
para focar naquele trabalho e desenvolver aquilo junto com a criança. Não porque o trabalho não seja importante, porque é pouco ponto e aí você pode deixar para lá, mas porque você está prestando uma assistência emocional ao seu filho, quando você fica ali junto com ele para fazer esse tipo de tarefinha, esse tipo de trabalho escolar. E tá tudo bem também, tem que estar alinhado com os dois, porque vocês precisam ter atenção para não olhar para a criança como um obstáculo. E o pior, às vezes, mesmo a gente fazendo tudo para o próprio filho, às vezes o filho pode até ver as nossas ações como uma ação ali de que está deixando ele de lado. Por exemplo, às vezes, por causa de um novo relacionamento, você até compra mais presente para os filhos, deixa ele mais na televisão, deixa ele mais no celular. O filho vai gostar ali, a princípio, vai gostar. Mas emocionalmente, ele está sentindo o quê? Que você está negligenciando ele, você está deixando ele fazer essas coisas, porque na verdade você está querendo dar mais atenção para o seu novo cônjuge. E isso emocionalmente vai ter impacto na criança, no desenvolvimento dela. Então é preciso ter atenção até no que a criança está sentindo, como a criança está percebendo essa nova dinâmica familiar com esse novo relacionamento, para não trazer impactos, emocionais no desenvolvimento dessa criança. O terceiro mantenha o diálogo com o outro genitor. Por mais que você tenha separado da mãe do seu filho, por mais que você tenha separado do pai do seu filho, por mais que vocês tenham conflitos, um não goste do outro, vocês precisam entender que vocês são um time com um objetivo em comum, que é a proteção e o desenvolvimento dessa criança. Mesmo que vocês nunca mais queiram ver um ao outro, vocês são sócios nesse objetivo, sócios dessa empresa, que é essa criança que precisa prosperar. E só vocês dois podem realmente influenciar esse desenvolvimento de fato. Então você precisa manter ali um diálogo com o outro genitor sobre o comportamento da criança, sobre como ela está agindo, sobre os comportamentos, do novo padrasto, da nova madrasta, porque tudo isso é com o objetivo de ajudar essa criança. E o quarto ponto aqui é observe os sinais de comportamento dessa criança. Porque o que acontece? Às vezes a criança começa a ficar ali mais calada. A criança começa a demonstrar uma timidez que ela nunca teve. A criança começa a demonstrar uma agressividade que ela nunca teve. E a criança sempre vai dar sinais. E esses sinais no comportamento dela são alertas para te mostrar que alguma coisa está acontecendo. Às vezes a criança até verbaliza, não gosto desse novo namorado, dessa nova namorada. Pode ser só ciúme? Pode ser. Pode ser só manha? Pode ser. Mas você tem o dever de investigar. Tem o dever de acompanhar bem de perto isso. Porque as crianças sentem muito bem, elas têm uma percepção super elevada e elas também conseguem olhar o que está acontecendo ali de maneira mais velada no ambiente. Então é preciso ter atenção a isso. E eu preciso deixar bem claro aqui, o objetivo desse vídeo não é te assustar, mas te despertar. Porque assim, é importante para sua vida pessoal viver um novo amor romântico, é importante para sua vida pessoal, mas isso é uma escolha. Já o cuidado do seu filho é uma obrigação e isso é inegociável. Às vezes, 1 minuto de desatenção vai gerar um trauma na vida do seu filho que vai custar ali 20, 30, 40 anos ali de problemas emocionais ao seu filho. Ele vai crescer e vai ficar aí com esses problemas emocionais atrapalhando a vida dele. E aí pode gerar ansiedade, depressão, vícios, bloqueios emocionais, problemas na escola, problemas de concentração, problemas até nos relacionamentos futuros, vai ter bloqueio ali para se relacionar com outra pessoa. E às vezes isso, poderia ter sido evitado facilmente com um pouquinho de atenção. Então a boa notícia disso tudo é que é possível construir uma nova vida feliz e ao mesmo tempo ser um porto seguro para o seu filho. A gente só precisa ter, a ciência, que vai exigir mais trabalho,
vai exigir mais atenção e vai exigir que você coloque as necessidades da criança em primeiro lugar. Mas é possível reconstruir toda essa vida com muita felicidade e sendo um porto seguro. A gente precisa ter em mente que a sua felicidade, a minha felicidade, é importante, mas a segurança do meu filho é vital. E a gente não pode trocar, né, o que é vital em busca do que é importante. A gente não pode fazer isso. E a gente precisa lembrar também que família é uma construção diária. E só é de tijolinho em tijolinho que um dia a gente vai construir aquele novo lar com segurança, com amor, uma nova vida feliz, daquela maneira que a gente sempre sonhou em ter.